tarde. Eu sou o primeiro sargento Chimenez do Corpo de Bombeiros e estou aqui na situação de aluno do 14º curso de Métodos e Técnicas de Ensino Bombeiro Militar. É uma honra termos aqui na minha apresentação de diagnóstico. Temos ali a banca examinadora para observar a minha apresentação. Eu peço a gentileza de que desliguem os celulares ou coloquem no silencioso. Se for necessário atender, fiquem à vontade, discretamente, lá fora. Ali atrás temos água, cafezinho, quem sentir seja, fiquem à vontade, disponibilizado aí pela coordenação. O tema é sustentabilidade. Eu delimitei coleta seletiva nas residências. Só por curiosidade, quem faz coleta seletiva na sua residência aqui? Menos da metade das pessoas. Então, o tema é pertinente, né? Os objetivos: apresentar opções de separação do lixo, identificar o lixo que não é reciclado no DF. Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos com características similares que são selecionados pelo gerador, que pode ser o cidadão, empresa ou instituição, e disponibilizados para coleta separadamente. Então, o Ministério do Meio Ambiente, esse conceito é do Ministério do Meio Ambiente, diz que o cidadão é o gerador de lixo e que disponibiliza para coleta separadamente. Então, ele espera da gente, cidadão, que a gente separe o lixo nas nossas residências. Aqui, por exemplo, desta forma. Essa pessoa, ela disponibilizou um cesto para o lixo para o plástico, um outro provavelmente para o orgânico, que é a casca de banana, e um terceiro ali pode ser papel, pode ser vidro, metal. Então, de acordo com a necessidade dela, onde ela mais produz o lixo. Lá em casa, particularmente, eu faço da forma que está disposto aqui nesse slide. Eu uso um lixo para lixo seco, onde eu misturo o papel, papelão, plástico, metal, vidro, isso porque eu moro em um apartamento, não tenho como colocar um para metal, um para papel, um para plástico. Então eu utilizo um cesto de lixo para papel, papelão, plástico, um outro para o orgânico e o outro para os rejeitos, que é o lixo do banheiro, absorvente, cotonete. Lixo de rejeito é o que não tem mais jeito, ele não é mais reaproveitado, não é mais reciclado. Então eu faço desta forma, uma sugestão também. Há situações, mesmo que eu esteja lá, por exemplo, no meu caso, onde eu tenho um lixo seco, o lixo orgânico e o lixo de rejeito. Aparecem situações como a caixa da pizza. Ela é papelão, aí muita gente se pergunta, e agora, é lixo seco ou lixo orgânico? Se a caixa da pizza estiver suja de gordura ou alguns componentes lá da pizza, é lixo orgânico. Ela não é mais lixo seco. Isso aqui não limpa mais. Então perde a condição do papelão ser reutilizado. Então aquela tampa é lixo orgânico, a parte limpa, lixo seco. Outra situação, a caixa de leite. Utiliza todo o leite. Se a gente pegar, não abrir, não limpar a caixa por dentro, é orgânico. Se a gente abrir dessa forma, a caixa limpa, ela se torna lixo seco. Esse material vai ser reciclado, vai ser reaproveitado. É necessário fazer isso com a caixa de leite e alguns outros materiais. O que não pode acontecer é a lixeira desta forma na nossa casa. O lixo orgânico misturado com papel, com a lata, com têxtil, e a gente embalar tudo no saco e mandar para a coleta do poder, a SLU. Então, desta forma, não está correto. Nós somos pessoas educadas, instruídas, estamos na área também de educação deste curso e faz parte também a gente dar um testemunho desta forma. Alguns produtos, se a gente mistura com lixo orgânico, o copo plástico demora 50 anos para ele se decompor. A garrafa plástica, 400 anos. Pneu, 600. Então imagine um copo plástico lá no lixo orgânico,
que poderia ser reaproveitado, vai passar lá 50 anos para se recompor. Então não é justo com a natureza, sendo que a gente pode separar algo tão simples. O vidro, 4.000 anos. E a gente tem uma particularidade aqui no DF, que, em relação ao vidro, pra gente, por favor. As embalagens de vidro não possuem nenhuma unidade de reciclagem no DF e, por isso, quando descartadas, são tratadas como resíduos sólidos indiferenciados, sendo encaminhados para aterramento. Além de todo o impacto ambiental, o descarte nos lixões e aterros provocam sérios riscos aos catadores. Então o vidro vai para o aterro sanitário, os catadores correm o risco de se cortarem e passa lá 4.000 anos para se decompor. Aí já é um problema do poder público, que não incentiva as empresas a virem para o DF, digo mais, não é só no DF, é no Centro-Oeste, a reciclar esse lixo. O comércio, outro dia, foi obrigado a pegar o lixo deles, os bares, vidros, e pagarem o transporte para onde esses vidros fossem reciclados. Então a revisão. Opções de separação do lixo na residência. Podemos fazer um lixo para reciclável e um lixo seco, né? E os orgânicos. Qual o lixo que não é reciclado no DF? Vidro. Ah, se tudo fosse simples como no desenho dos Flintstones, onde a própria natureza recicla os nossos resíduos, né? Mas não é assim. Nós temos que sustentar o mundo. E muitas vezes, quando a gente abraça essa causa, a gente é visto como ET. Mas sejam firmes, pertinentes. Devemos nos unir, sustentar o planeta e não apenas usufruir desordenadamente, sem responsabilidade, sem cuidado. O nosso tempo foi curto, o meu e-mail está ali, meu telefone, qualquer coisa no intervalo a gente pode tirar um tempo. É isso.